O planeta Terra tá aqui faz muito tempo e deve continuar quando não estivermos mais aqui, né? Mas o ser humano é capaz de mudá-lo até mesmo indiretamente, desde a ilha inteira de Manhattan afundando até florestas virando desertos. Península Antártica. A parte mais importante do nosso planeta, claro que é a água, mas não só a que está em estado líquido no oceano, como também as geleiras da Península Antártica. O problema, família, é que o aquecimento global descontrolado faz obviamente que, algo não tão bom assim pro gelo. E isso já é algo que vem acontecendo. Isso significa basicamente que nas próximas décadas, justamente por estar desaparecendo, a península aumenta a própria temperatura ao redor e acaba derretendo ainda mais. É um problema grave e que aos poucos está se tornando irreversível. Veneza. A cidade inteira corre o risco de que, com o aumento dos níveis oceânicos, as pessoas sejam obrigadas a se mudarem para cômodos mais altos. Alguns de seus prédios já são submersos, mas não só isso, é claro. Mas com o aumento da força dos alagamentos, os sistemas de proteção contra esse tipo de evento tornam-se inutilizáveis, né? Floresta Amazônica. Primeiramente, a floresta não é equipada para lidar com incêndios, já que diferente dos lugares onde eles ocorrem naturalmente, não só isso destrói o ecossistema local, como também faz o clima da região inteira ficar completamente caótico, com tempestades de areia e nuvens de fumaça que se a floresta amazônica não é o pulmão do mundo como se falam por aí, já que o principal responsável pela reciclagem do oxigênio para o planeta é o oceano e as suas plantas marinhas. Savana. Um lugar na Geórgia que não somente está no meio de um hotspot de furacões, o que significa que eles são uma ameaça comum às pessoas que vivem ali. No norte existe o rio Savannah, enquanto no sul existe o rio Odick, ambos a um Pantanal. Com o Oceano Atlântico ao lado direito, a cidade de Savannah corre um risco constante de alagamentos capaz de levar tudo, viu? Fazendo com que a cidade literalmente deixe de existir, família. Inclusive existe uma previsão de especialistas de que a partir de 2050 a cidade vai sofrer alagamentos históricos todos os anos, com resultados ainda mais severos. Diferente de Veneza, que vai tombar toda de uma vez, Savannah vai ser gradualmente atingida por uma quantidade cada vez maior de água por todos os seus lados. Manhattan. Nova York está a pouquíssimos 10 metros acima do nível do mar. Quando combinamos isso com a erosão e peso da ilha de Manhattan, e o fato de que as geleiras do norte dos Estados Unidos estão derretendo a uma velocidade considerável, viu? Não é necessário calcular muito para entender que Nova York inteira está lentamente afundando. Maldivas. Sendo o lugar mais baixo do mundo, as Maldivas vão literalmente ser o primeiro país do planeta inteiro a ser completamente perdido para o oceano, devido às mudanças climáticas e o aumento dos níveis da água. É só ver uma foto do lugar para entender o problema. Essa realidade também provavelmente será vista por alguns de vocês, já que a previsão para que isso ocorra é ainda nesse século. Tombouctou. Servindo de centro cultural para diversas culturas. Tombouctou foi inscrita como um patrimônio mundial lá em 1988, mas 2 anos depois já estava sob ameaças climáticas perigosíssimas, por conta das práticas predatórias de agricultura, como divisões perigosas de água. O que antes era uma série de fazendas e campos, agora se encontra meio que deserto, né? Com montanhas de areia e poeira sendo soprados e olha, algumas das suas estruturas, feitas de argila, vão derreter literalmente. Uma das cidades mais importantes da África vai ser reduzida a nada. E tudo por... Fala, rapaziada, estamos de volta nas nossas aulas de geografia para esse concurso da ESA. Eu sou o suboficial Sérgio Ricardo, seu professor de geografia. Hoje a gente vai falar sobre, na nossa aula 4, a gente vai falar sobre os fenômenos climáticos, que é a introdução para os climas do Brasil. Na próxima aula, na aula 5, a gente vai falar sobre os climas do Brasil, mas antes precisamos entender os fenômenos climáticos, o que é, como acontece e por que eles acontecem. Esse aqui é o painel que a gente vai trabalhar, tá? Falando um pouquinho sobre os fenômenos climáticos, e na próxima aula a gente entra diretamente nos climas do Brasil. Eu vou deixar aqui, meio transparente para eu poder interagir um pouco com vocês aí, tá bom? Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um clima, né?
Clima nada mais é que o comportamento, né, do tempo em determinado local durante um período, um certo período, né? E no caso foi estipulado que é uma observação do tempo num período aí de 30 anos, tá bom? Então, clima é o comportamento do tempo de um determinado lugar durante um período de 30 anos. E esses climas, eles existem, né, por causa da ação diferenciada de alguns fatores climáticos, né? E quais são esses fatores climáticos? Vamos lá. Esses fatores climáticos, eles são as latitudes, as altitudes, as massas de ar, a continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, vegetação e relevo, né? E isso desencadeia o quê? Os elementos climáticos, ó, os fatores climáticos aqui em cima, eles acabam desencadeando os elementos climáticos aqui embaixo, que são o quê? A temperatura do local, a umidade, né, o calor, a pressão atmosférica que ela exerce sobre determinada região, e assim que dão origem, né, aos climas diferentes de cada local. Aí, para poder falar sobre isso, eu trouxe aqui um breve resumo, né, lembrete, né, do que são os fatores climáticos, né? O que são os fatores climáticos e quais são os fatores climáticos? Os mais importantes que a gente vai estudar são esses aí, são 7, tá? Vamos passar rapidamente em cada um deles aqui, ó. Latitude. O que é uma latitude? O fator climático, latitude, quer dizer o seguinte, que quanto mais próximo à linha do Equador, observa aí os raios solares aí, ó, no meio do planeta aí, próximo à linha do Equador, né, que são consideradas baixas latitude. Por quê? Porque a latitude ali é 0 grau, né, na linha do Equador. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, mais as temperaturas tendem o quê? A aumentar, ficar mais quente. E por outro lado, à medida que nós andamos, né, rumo às zonas polares, né, às altas latitudes, né, perto lá dos 90 graus, menores tendem a ser as temperaturas. É óbvio, né, se a gente observar ali, próximo à linha do Equador, né, aqui no Brasil, mais quente. Quanto mais longe da linha do Equador, mais próximo dos polos, óbvio, será mais frio. Segundo fator climático, a altitude. Nesse caso aí, ó, em regiões mais altas, né, observa ali o desenho ali, ó, começou ali na linha do mar, ali em Santos, subiu um pouquinho para São Paulo e foi para uma cidade serrana ali chamada Campos do Jordão. Em regiões mais altas, a pressão atmosférica é menor. Então, se a pressão é menor, a temperatura costuma ser o quê? Inferior, menor. O que faz a gente concluir que quanto maior a altitude, menor é a temperatura, né? Se você viajar para a serra, mais frio vai estar. E quanto mais próximo ao nível do mar, maior será a temperatura, mais quentinho, e graças a Deus, né? Porque quando você viaja para a praia, quem viaja para a praia quer uma temperatura maior. E quem viaja para a serra quer uma temperatura menor. Esse é o fator climático, altitude. Terceiro fator, massas de ar, né? A massa de ar, ela acontece em função das diferenças de pressão atmosférica, né? E de acordo com as diferenças atmosféricas, a gente tem o quê? A movimentação do ar, né? E aí ela pode ser mais úmida, mais quente, mais seca. Quarto fator climático, nós temos aí a maritimidade ou continentalidade, né? Isso aí é o seguinte, são termos que designam, né, respectivamente, né, a proximidade de um local do mar. Quanto mais próximo do mar, ele sofre o fenômeno da maritimidade. E quanto mais dentro do continente, né, ou mais longe do mar, ele sofre o quê? A continentalidade. Então, maritimidade, continentalidade, está aí na tela. Ó. São termos que designam, respectivamente, a proximidade local do mar ou a sua posição em região mais continental. Quanto mais dentro do continente, ele sofre continentalidade.
quanto mais próximo do mar, ele sofre a maritimidade. Quinto fator, correntes marítimas, né? Parecido com a corrente de ar, com as massas de ar, as correntes marítimas elas apresentam, né, condições específicas de temperatura, influenciando diretamente o clima. Região em que o mar é mais quente, por exemplo, a evaporação aumenta e eleva a umidade, né? O que dispersa em outras regiões, faz cair chuva em outras regiões. Então a corrente ela acaba determinando onde chove mais no nosso planeta. Sexto fator, vegetação. A vegetação ela interfere no clima de várias formas diferentes, né? E as principais delas são a contenção ou absorção dos raios solares, né? Diminuindo o que? Os seus efeitos, né? Deixando um local mais quente, ou mais úmido, mais frio, né? Mais gelado, depende da vegetação do local. E o sétimo fator, o relevo, né? Que também influencia o clima quando as regiões são mais altas, né? Que aí impede o quê? A passagem de massa de ar, fazendo com que algumas regiões acabem se tornando mais seca, né? Ou até mesmo desértica, né? Aqui em Brasília, por exemplo, aqui é mais seco por causa desse fator aí, por causa do relevo. Nós estamos muito alto, então aquela massa de ar que vem do oceano, ela acaba não conseguindo chegar aqui em cima. E aí a gente aqui em Brasília, aqui nós temos essa sensação de seco, né? Acaba ficando a umidade do ar mais baixa. E quais são os principais fenômenos climáticos? Isso aí é importante, ó. Os fenômenos climáticos, vamos ler lá, ó, são processos naturais. Presta atenção. Fenômeno climático, ele não é o ser humano que faz, ele é um processo natural, porém, ele é intensificado, ele é aumentado, né, pela alteração, né, do que o ser humano acaba causando, né, e aí altera o quê? O clima. Vamos falar dos principais aí. Vamos falar um pouquinho sobre o El Niño e a Laninha. Olha só que interessante, El Niño, né? El Niño, ele é um fenômeno natural, né, que ocorre no período de aproximadamente de 2 a 7 anos, certo? E o El Niño, como você pode ver aqui, ó, na imagem aqui, é o aquecimento, né? Ó, acima da média, acima do normal, aí em torno de 3 a 7 graus centígrados, das águas do Oceano Pacífico, próximo à linha do Equador. Ó, observa aqui. Esquentou aqui, ó, nesse período aqui, ó, é o ninho que acontece. Aí o detalhe, ó, como eu falei antes, né, fenômeno natural que ocorre no período de 2 a 7 anos, é o aquecimento, né, acima da média ali das águas do Pacífico, né, próximo à linha do Equador, e também por causa da redução, né, diminui os ventos alísios. Lembra dos ventos alísios? Ventos alísios são aqueles ventos que sopram de leste para oeste, né, ali na região equatorial da linha do Equador, né? E esse nome El Niño, né, ele é atribuído por causa do menino Jesus, né, que acontece, né, esse fato ele acontece ali no mês de dezembro, né, perto do Natal, né, na costa ali do Peru. Já o fenômeno Laninha, né, ele acontece com menos frequência e apresenta características justamente opostas, né, diferente do El Niño. Aqui, ó, El Niño na linha do Equador, as águas do oceano ali, eles aquecem, né, a cor vermelhada, enquanto que na época da Laninha, as águas superficiais ali do Oceano Pacífico, ele acaba se esfriando, né, na costa do Peru também, na costa peruana ali. Então, a Laninha é exatamente o contrário que acontece com El Niño. Inversão térmica, né? Outro fenômeno aí, ó, é um fenômeno natural também, certo? Que acontece principalmente nos grandes centros urbanos, né?
principalmente os centros urbanos industrializados, né? E ele acontece com o impedimento da circulação do ar frio, que é mais denso, ou seja, mais pesado, por causa de uma camada de ar quente, que é menos denso, que é mais leve, o que acaba provocando alteração da temperatura. Aí observa aqui, ó, essa camada de ar frio, né, que fica concentrada próxima à superfície, ela acaba impedindo que o ar circule, concentrando os poluentes, né, e formando uma camada de gases das indústrias, da queima de combustíveis, né, fósseis, né, pelos automóveis. E esse fenômeno ele acontece principalmente durante o inverno, na época do frio. E o efeito estufa? Vamos lá, olha, outro fenômeno. Se não existisse esse efeito estufa, o frio seria tão intenso, que tornaria inviável a sobrevivência das espécies. O que é um efeito estufa? É um fenômeno, né? É um processo também natural, também aumentado pela ação antrópica, ou seja, pela ação do ser humano, né? E aí, como eu falei antes, né, se ele não existisse, ia ser tão frio que quase não ia ter vida, né, não ia ter espécies aqui no nosso planeta. Mas esse processo ele vem sendo intensificado pela ação do ser humano de uma forma, né, a partir da queima de combustíveis fósseis, por causa da destruição das florestas, e a temperatura da Terra vinha aumentando muito mais do que deveria ano após ano. Ilhas de calor. Olha só, esse fenômeno aí, ó, ele é mais perceptível ao anoitecer, é causado pela ação do ser humano, ou seja, ele não é natural, tá? E consiste na elevação da temperatura de uma área urbana em relação ao seu entorno, né? Ou seja, as regiões urbanas, elas acabam ficando tipo uma ilha, né? Uma espécie de ilha quente, quando a gente compara com a área da sua volta, né? Do seu redor. Né? E aí aqui, ó, a pouca vegetação faz com que as cidades fiquem mais quente do que está em volta, né? Tá ali urbanizado, tudo concretado, asfaltado, né? E aí acaba formando essa ilha de calor. E por fim, né, vamos falar sobre as chuvas ácidas, né? Detalhe, as chuvas, elas são naturalmente ácidas, né? Mas o aumento dessa acidez, ela vem sendo causado pela ação antrópica, de novo, ó, pela ação do ser humano, através da queima de combustíveis fósseis, né, como petróleo, e tem trazido prejuízo tanto para a natureza quanto para a humanidade, né? E entre os efeitos desse fenômeno, a gente pode citar o aumento da acidez dos sólidos, o aumento da acidez dos solos, né, a contaminação dos mananciais de água, né, das nascentes, e a diminuição da cobertura vegetal. As chuvas ácidas vão acabando, né, com essas áreas naturais. Galera, então hoje foi assim, ó, papum, muito rápido. Hoje eu queria só passar para vocês quais são os fenômenos, né, climáticos, né, para vocês lembrarem e a gente ficar preparado já para a nossa aula 5, que nós vamos falar sobre o clima do Brasil. Aí você vai entender por que acontece clima em determinada região. Beleza? Fico por aqui e até a próxima e bons estudos, hein?